E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a manutenção da relação das motos. Neste caso aqui, uma CBX 200, mas serve para todas as motos que utilizam esse tipo aqui de relação, que é com corrente, pinhão e coroa, certo? Bom, no momento que vocês trocarem a relação lá, ou a moto ser nova, né, uma moto zero, ou vocês trocarem a relação ou mandarem trocar, vai, né, ser colocado um kit, né? Que inclusive na hora que a gente vai comprar já vem o kit, a menos que a gente queira comprar em separado. Vai vir a corrente, vai vir a coroa e vai vir o pinhão, que fica aqui atrás dessa tampinha, certo? Pois bem, no momento que vocês trocarem a relação, vocês vão perceber que se a relação for a original da moto, né, for do modelo certo, o eixo aqui vai ficar bem no centro aqui da regulagem, tá? Inclusive é muito importante deixar centralizado o eixo aqui, deixar na mesma medida dos dois lados, para a roda não ficar desalinhada e consequentemente a moto não perder potência e economizar combustível, e sem falar do desgaste de pneu também e da própria segurança ao conduzir. Aí a partir do momento que vocês vão andando, é bom sempre lubrificar também. Eu uso o óleo queimado normal. Tem gente que usa graxa branca, né, graxa branca ou outras coisas aí. Eu prefiro o olhinho mesmo, o olhinho queimado. Só passo aqui com um pincel em toda a volta e tá pronto. A partir do momento que vocês vão andando, a corrente vai sofrendo desgaste, assim como as outras peças, mas a corrente mais ainda, certo? E aí tem a necessidade de ir regulando a corrente, né? De ir puxando aqui, aflocha o eixo ali, puxa aqui, né? Nesse caso aqui aperta esse parafuso, aperta do outro lado para deixar alinhado e volta a apertar de novo, dá torque no parafuso ali na porca do eixo, certo? Até o momento em que vai chegar no final aqui e não vai ter mais regulagem. Aí nesse caso aqui, ó, que a corrente já tá frouxa, ó, não tem mais como puxar ela, certo? E aí o que se faz? Bom, o meu conselho é o seguinte: botou a relação nova, depois que puxou até o final aqui não tem mais regulagem, eu aconselho trocar só a corrente, certo? Por quê? Porque a corrente é que geralmente faz com que os dentes aqui, ó, virem ao contrário. Nesse caso aqui, ó, os dentes já estão bem prejudicados, mas ainda anda bastante. Anda bastante se trocar a corrente. Se trocar só o pinhão ou só a coroa não vai adiantar, pessoal, porque é a corrente que faz estragar o resto, certo? Uma inspeção bem legal para se fazer na corrente também é você vir aqui na parte de trás aqui e puxar, ó. Ela não pode ceder tanto igual essa daqui tá cedendo, olha ali. Quase que aparece um dente inteiro quando eu puxo aqui, ó. Então isso aqui indica que a corrente já está esticada demais, já está gasto, né, os elos dela ali. Então eu fui lá comprar, né, a corrente. Bom, vou trocar só a corrente porque uma relação, porque no momento que eu trocar a corrente, ela vai voltar a regulagem aqui pro meio e eu vou andar outro tanto. Para vocês terem ideia, essa corrente aqui é a segunda corrente dessa relação. E essa corrente aqui já está no final da vida dela e eu ainda consigo andar com essa relação se eu tivesse como trocar essa corrente de novo. Eu não vou trocar essa corrente pelo simples fato de que eu fui comprar a corrente e a corrente custava o preço da relação nova. Talvez as relações que tivessem lá na loja para ser vendidas fossem de estoques antigos e a corrente, como é de estoque novo e está tudo muito caro ultimamente, né? Então a corrente, para te ter uma ideia, veio no mesmo preço do que custa a relação inteira. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa que não é muito aconselhável, mas eu fiz muitas vezes já e nunca tive problemas, que é o que? Cortar um elo, tirar um elo fora da corrente, para que a corrente venha um pouco, né? E eu consiga a regulagem para apertar ela. Já tirei agora a tampinha ali, ó, só para mostrar para vocês o pinhão, certo? E um detalhe em ordem de manutenção, assim, de desgaste, o que estraga primeiro é a corrente, né? Depois, em segundo lugar, a coroa e por último o pinhão. Então o pinhão geralmente é a última coisa que vai dar problema, certo? Mas, como eu falei, a relação vem os três e quando se vai trocar a relação inteira se troca os três itens, tá?
Então o que acontece? Bom, recapitulando, botou relação nova ou comprou a moto nova, quando a corrente chegar no final da regulagem, troca só a corrente. Na segunda vez que a corrente chegar no final da regulagem, aí vai depender de inspeção. Ou se troca toda a relação, se não quiser arriscar, ou faz a inspeção. Se os dentes ainda tiverem condições aqui, do pinhão e da coroa, troca só a corrente de novo. E assim, gente, eu faço direto isso e com certeza a relação, depois que eu trocar, botar a segunda correia na relação ainda usada, né, dura muito tempo. Dura outro tanto quanto, quase igual ao da primeira corrente, certo? Mas é bem vantajoso economicamente. Agora não tanto, né? Porque como eu falei, essa corrente agora nova tá no mesmo preço da relação inteira. E aí, como eu queria andar um pouco mais para aproveitar aqui o que o pinhão e a coroa ainda tem de vida útil, eu vou só cortar esse elo aqui e para andar mais um pouco. Mas assim, do jeito que está essa corrente, cortando um elo, olha, se chegar a 1000 km é muito. Então é só para andar mais um tempinho mesmo, porque como eu falei, a corrente que é a vilã da história, pessoal, a corrente. Já vi casos de trocarem só a coroa ou só o pinhão achando que vai adiantar e aí andar aí 200 km e já ter que trocar isso em tudo. Então, para arrancar esse elo fora aqui, para tirar ele fora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar lá no lugar aqui ainda, eu já tirei o protetor de correia, porque inclusive ele está quebradinho ali, eu vou fazer uma gambiarrazinha ali, amarrar um arame ali, porque economia em primeiro lugar. Vamos aproveitar tudo que dá tudo. Então eu vou passar uma esmerilhadeira aqui nesse pino aqui, ó. Aqui está a emenda da correia. Outra dica que eu dou é sempre colocar a emenda. Ó, tá vendo que tem uma chapinha aqui, ó? Sempre colocar ela apontando para frente da moto aqui, para não correr o risco dela soltar sozinha, certo? Isso aqui é uma dica para quem vai tirar a corrente e tal, trocar. E outra dica também, pessoal, é que na hora de trocar a corrente, na hora de trocar a relação, vocês não precisam nem tirar o protetor de corrente. Nem precisa tirar o protetor de corrente. O que se faz é o seguinte: vocês tiram essa emenda aqui, certo? Desconecto aqui, né? Deixo a corrente aberta. E aí vocês pegam a corrente nova e engate na corrente velha. Engata aqui a corrente nova na velha. E aí vocês vão puxar a corrente, vão dar uma volta inteira aqui. E a corrente velha vai trazer para o lugar a corrente nova. Então é uma dica aí bem útil aí para quem quiser trocar a relação aí. Nesse caso aqui eu não vou trocar, mas quando eu for trocar eu vou fazer vídeo mostrando também. E aí vai ficar mais claro ainda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a esmerilhadeira aqui para tirar esse pino mais fácil. Tem uns sacadores de pino, mas eu não tenho. Tem para vender no mercado aí, se alguém que tiver condições de comprar, pode comprar. É ótimo. Mas no meu caso aqui, não. Dá de tirar só batendo se não tiver esmerilhadeira. Mas como eu tenho a esmerilhadeira, como ele é um pino rebatido ali, ó, é mais fácil eu passar a esmerilhadeira aqui para tirar ele. Então agora já praticamente deixei pronto aqui, ó. Passei a esmerilhadeira para tirar aquele rebatimento que os pinos têm, ó. Aí forcei um pouquinho com a talhadeira aqui no meio dos elos assim. E aí, ó, praticamente sai aqui já. Só forçar um pouquinho que sai. E aqui eu já deixei solto praticamente a trava. A trava eu bato com uma chavezinha de fenda, uma talhadeira nesse sentido. Aí ela sai aqui, ó. Depois tem uma chapinha aqui também. Com uma mão só tá ruim de tirar, mas ó, pronto, saiu. A chapinha e o elo aqui, ó. A diferença deles é que em vez de ser rebatido, ele tem umas fendas ali, ó, que é para colocar a trava. Então ali, ó, vai tirar aqui, ó, saiu. Esse elo aqui não vai ser mais aproveitado. Vou aproveitar a própria coroa para fazer o serviço, ó. Coloco ali, venho com a emenda e dificuldade que eu tô com a mão só aqui, né, pessoal? Porque isso aqui é muito fácil de ser feito.
Prontinho, feita a emenda de novo. Com uma mão só. Certo? Então, lembrando que a trave é sempre nesse sentido aqui, ó, apontando, né, com a abertura para trás, apontando para frente assim, para evitar que ela saia sozinha. E agora é só lubrificar a correia, alinhar aqui, puxar ela, né, esticar, que agora sim ela tem aperto novamente, ó. E remontar aqui a capinha. Está aí o serviço concluído. Coloquei de volta aqui a tampa do pinhão, o protetor de correia aqui devidamente restaurado ali com 3 pedaços de arame. Lubrifiquei bem a correia aqui, ó. Eu uso uma escovinha de dente e o óleo queimado da própria moto, mas pode ser óleo novo também, pode ser aqueles spray para correia, pode ser graxa branca, aí vai do gosto de cada um. Perceba que agora, se eu fizer o teste aquele da corrente, ó, de puxar aqui, tá um pouquinho melhor, devido ao fato de estar espichadinha direitinho, mas continua ruim. E para finalizar, tenho 3 dicas para vocês, pessoal, mais 3 dicas. Ao longo do vídeo eu falei várias coisas, e para encerrar tenho 3 dicas. A primeira é que na hora de posicionar aqui a correia, ó, vocês alinhem os dois lados iguais, ó, do lado de cá e do outro lado ali, certo? Aperta a porca ali do eixo. Depois disso vocês vêm com a chavezinha aqui de novo e dão mais um apertozinho aqui em cada lado. Serve para sentar bem e a correia não ceder. Segunda dica: sempre quando for mexer na correia, apertar ou afrouxar, vocês depois verifiquem o freio. No meu caso aqui, como eu puxei a roda para frente, o meu freio flochou. Eu tive que apertar ele de novo. Da mesma forma, quando vocês esticar a correia, vocês têm que dar uma flochadinha no freio, senão vai ficar freada a moto, possivelmente. Isso serve para essas motos com esse tipo de freio aqui, certo? Porque com freio a disco não tem necessidade. E a terceira dica, pessoal, é que na hora que você estiver apertando a correia, vocês vão apertando e fazendo a volta aqui com a roda, verificando em cada ponto da correia se não tem nenhum ponto dela que está esticado demais. Porque geralmente a correia, em alguma parte dela, ela cede mais que outra. Então, vocês apertem ela sempre pelo lado mais apertado, para não correr o risco de até arrebentar a correia. Ó, percebe que nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, a correia está mais dura. Ó, ficou até um pouquinho apertada demais. O ponto certo é uns 1,5, 2 centímetros aqui, ó, entre a distância de baixo e a de cima aqui, ó. Mas só com o dedo aqui você já percebe mais ou menos quando tá bom. Então vocês vão fazendo a volta aqui, ela tem que ficar em toda a volta suave. Se em algum momento ela ficar apertada aqui a roda na hora de girar, é porque a correia ficou muito espichada. Eu vou marcar a quilometragem aqui dela, pra gente ver quantos quilômetros vai andar com a relação assim com essa gambiarra. Lembrando que não é ideal cortar essa correia. Eu cortei só porque economicamente não valia a pena trocar ela, sendo que a relação nova está o preço da corrente apenas. Então eu vou andar mais uns quilômetros assim e depois sim eu vou trocar toda a relação. Mas eu estou até curioso para saber quantos quilômetros eu vou conseguir andar. O que vocês acham? 100 km? 1000 km? Ó, a quilometragem atual dela está ali, ó, 69, 543 e 800 metros, certo? Então, assim que essa relação finalizar totalmente os recursos dela aqui e ela começar a deslizar, começar a ficar perigoso, aí sim eu vou trocar toda a relação e eu vou mostrar para vocês o resultado aí, quantos quilômetros ela andou com essa relação aqui, com a corrente cortada, certo, pessoal? Obrigado para quem assistiu até aqui. São várias dicas durante todo o vídeo, então é importante que o pessoal tenha assistido até o final. Quem saiu no início perdeu. E comente deixe nos comentários aí sugestões ou dúvidas. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, por favor. E até a próxima. Valeu!